Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ação antifúngica, o que é, os seus mecanismos, quais são os seus mecanismos, a sua importância e a sua aplicabilidade também. Então, começando, o que é ação antifúngica? Eles se referem à capacidade que certas substâncias tendem a inibir o crescimento ou a provocar a morte desses fungos patogênicos, que no caso são fungos que causam doenças. Esses agentes, eles são fundamentais não apenas para tratar infecções fúngicas, tanto em humanos, animais e plantas também, mas têm um papel importantíssimo na conservação de alimentos e no controle de pragas agrícolas também, e até na produção de alguns medicamentos. Os fungos que a gente combate com esses fármacos são organismos eucariontes, então, isso significa que a sua estrutura, a sua célula, contém um núcleo organizado e possui estruturas complexas também, assim como as nossas células humanas. O que isso torna o desenvolvimento de antifúngicos ainda mais complicado e desafiador, porque é preciso encontrar na verdade, o antifúngico, ele precisa encontrar o alvo, que no caso é o fungo, só que como a gente tem estruturas muito parecidas, isso pode causar efeitos colaterais severos na gente. Além disso, esses fármacos, esses medicamentos, eles atuam contra diferentes tipos de fungos, tanto em leveduras, bolores e também alguns fungos dimórficos. Mas todos eles podem causar doenças que variam desde infecções superficiais até complicações sistêmicas potencialmente fatais, no caso, que pode levar a óbito. E esses antifúngicos, eles são classificados por classes. E aqui eu trouxe quatro dessas classes. E cada classe desses antifúngicos, eles atuam em um alvo específico da célula fúngica. E isso também determina a eficácia e a toxicidade também. Eu trouxe quatro exemplos. O primeiro deles é o polieno. Eu trouxe como exemplo o anfosina B. Esse fármaco, ele se liga ao ergosterol, que é uma célula essencial para a integridade da membrana fúngica. Esse medicamento, ele cria poros e causa o extravasamento do conteúdo celular do fungo. Eles são potentes, mas eles também podem afetar as nossas células humanas, porque o ergosterol, ele é bem semelhante, bem parecido ao nosso colesterol. Como segundo, eu trouxe os azóis. Os azóis, eles são medicamentos que têm a terminação azol. Eu trouxe como exemplo o fluconazol e o itraconazol. Eles têm a função de inibir a enzima responsável pela síntese do ergosterol. Sem essa molécula, a membrana do fungo se torna instável e o crescimento é interrompido. Eles são amplamente utilizados tanto por via oral como tópica. A gente também tem e equinocândinas, como exemplo, o caspofungina. Ele atua inibindo a síntese de glucano, que é um componente-chave na parede celular dos fungos. Sem essa parede, os fungos não conseguem manter a sua estrutura e eles acabam morrendo. Como quarto e último, eu trouxe o antimetabólitos, como exemplo o flucitocina. Essa substância, ela entra na célula fúngica e interfere diretamente na produção de DNA e RNA, o que impede a replicação fúngica. E cada um desses mecanismos apresenta tanto vantagens como limitações, e muitas vezes o tratamento é combinado para potencializar os efeitos e evitar a resistência fúngica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E quais são os desafios que a gente encontra na questão do desenvolvimento desses antifármacos, desses antifúngicos? Acredito que um dos maiores obstáculos, né, desse desenvolvimento é a semelhança na estrutura da célula fúngica com a nossa, a humana, já que ambos são eucariontes. Por isso, muitos antifúngicos acabam tendo uns efeitos rebotes, efeitos colaterais muito
importantes. A gente tem como exemplo a nefrotoxicidade, que ele causa dano aos rins, e a hepatotoxicidade, que é o que é o dano ao nosso fígado, entre várias outras reações controversas gastrointestinais. Um outro ponto crítico é o aumento na resistência fúngica. Assim como ocorre na resistência a antibióticos, como na resistência bacteriana, que basicamente é o uso indiscriminatório desses antifúngicos, no caso, a medicação. Isso ocorre especialmente em ambientes hospitalares e na agricultura também, o que isso leva ao surgimento de novas cepas resistentes. Além disso, os antifúngicos têm recebido menos investimento do que em outras áreas, o que atrasa o surgimento de novas pesquisas para encontrar novas moléculas antifúngicas eficazes e seguras para as plantas e para os seres humanos e os animais também. E essa lacuna ela é especialmente perigosa em um contexto de crescimento de infecções oportunistas, como ocorre em pacientes em UTI ou pacientes imunossuprimidos, que, explicando um pouquinho, contextualizando, são pacientes que possuem alguma alteração no sistema imunológico, o que pode apresentar infecções graves, no caso, um sistema imunológico mais baixo. E qual que é a aplicabilidade médicos. Acredito que seja uma ação bem ampla. Eles não estão só limitados às áreas hospitalares e clínicas, mas a gente também consegue encontrar eles como comprimidos e cápsulas, que eles são geralmente usados para tratar infecções sistêmicas. A gente também tem um uso mais dérmico, como pomadas e cremes, que eles são para tratar lesões mais superficiais na pele e na mucosa, como a gente tem micose, dermatites, e a gente tem o sapinho também, na região oral, na boca. A gente tem esmaltes antifúngicos, que ele é bem comum e bem famoso para tratar as unhas, principalmente no pé, que é um local bem úmido e quente, o que auxilia e também é propício para a proliferação de alguns fungos. A gente também tem alguns shampoos que ele é especialmente usado para dermatites e caspas de origem fúngica. E além da medicina humana, a gente também tem antifúngicos na área veterinária também, para tratar doenças fúngicas em cães, gatos, cavalos, entre vários outros animais. E dentro da agricultura, que ele é usado, bem utilizado para proteger lavouras contra fungos que atacam raízes e folhas. Principalmente, é bem comum, atacar a folha de café, no caso o fungo do ferrugem. E a gente também tem uma aplicação muito importante na indústria alimentícia, no controle de contaminação de alimentos e bebidas também. E relacionado agora, mais específico, aos medicamentos, no caso, no nosso view tanto dérmica como oral, eu trouxe, alguns medicamentos, como a nistatina, que ele é bem comum e bem usado em casos de candidíase, tanto oral como vaginal. Ele tem uma baixa toxicidade, o que isso é bom, né, pra gente, e também é ideal para uso tópico. A gente tem o fluconazol, que ele pode ser tanto utilizado na via oral como injetável. Ele é utilizado para infecções profundas ou sistêmicas, e ele é bastante eficaz contra a cândida. A gente também tem o cetoconazol, que ele é bastante, famoso para tratar algumas infecções dérmicas. Ele está bem presente na composição de alguns shampoos para tratar caspa e dermatite seborreica. E a gente tem a anfotericina B, que ele é muito potente e ele é usado em infecções graves como meningite fúngica. Só que com tudo isso, ele tem grandes efeitos colaterais que exigem um acompanhamento maior e um cuidado extremo. E esses medicamentos, eles conseguem mostrar para gente como é importante a gente equilibrar a eficácia com a segurança. Em muitos casos, o tratamento deve ser prolongado, o que aumenta de efeitos rebotes, adversos e também uma necessidade de acompanhamento médico.
Então, o que que a gente consegue concluir com tudo que eu consegui mostrar isso? A gente vê que fica claro que alguns antifúngicos, eles são ferramentas essenciais no combate às infecções e contaminações. Só que, no entanto, a gente enfrenta desafios sérios como a resistência crescente, a toxicidade e a escassez do desenvolvimento de novas drogas, novos medicamentos e novos fungicidas. E a gente tem também, que reforçar a urgência para o investimento em pesquisas, o desenvolvimento de medicações, mais seletivas e a redução no uso indiscriminado e na taxa de automedicação, especialmente fora do ambiente clínico. E eu acredito que, como futura bióloga, nós, querendo ou não, atuamos, mesmo que em uma pequena parcela, como profissionais da saúde e da ciência, claramente. E eu acredito que é parcialmente um pouco da nossa responsabilidade promover o uso racional desses fármacos e contribuir com soluções mais sustentáveis também. Finalizando, eu quero agradecer pela atenção e eu espero também ter contribuído um pouquinho para a compreensão da ação antifúngica, conseguir aprofundar e entender melhor como que funciona e também tentar mostrar que é uma coisa muito relevante tanto na microbiologia como na aplicação à saúde e à sociedade. Obrigada.